Nossa compreensão da linha do tempo humana não é perfeita, mas temos uma boa compreensão de como a civilização humana chegou a este ponto. Às vezes, encontramos artefatos que não conseguimos explicar, o que poderia perturbar nossa compreensão do tempo dos humanos na Terra ou nosso lugar no universo. Neste vídeo, examinaremos 3 desses artefatos. Este é 3 artefatos bizarros não explicados. Antes do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever para não perder os últimos vídeos. E se você quiser ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, então vá para criminallylisted.com e preencha o questionário na aba Sugerir um caso. Número 3. O pássaro de Saqqara. Egito, novembro de 1898. Após uma exaustiva jornada de um dia inteiro rumo ao sul, a partir do Cairo, o egiptólogo britânico Norman Degarius Davis e sua equipe de escavadores chegaram às pirâmides de Saqqara, prontos para revelar seus mistérios. Enquanto os arqueólogos trabalhavam no túmulo de Padiaman, Davis copiava meticulosamente os hieróglifos que adornavam as paredes do túmulo. Os trabalhadores começaram a coletar artefatos, colocando-os em caixas para serem enviados de volta ao Cairo, onde seriam estudados e catalogados mais a fundo. Ao chegar nas caixas, o Museu do Cairo notou que os itens eram de cerca de 200 a.C. Entre as descobertas estava o que eles chamaram de modelo de pássaro de madeira. Com cerca de 15 centímetros, 39 gramas, feito de madeira de sicômoro, possuía uma cabeça esculpida semelhante a um falcão. Nada de especial, eles pensaram. Afinal, eles já eram conhecidos por fazer modelos de pássaros. Não encontrando mais nada de nota na coleção, os curadores empacotaram as caixas e as empilharam em um canto empoeirado do porão do museu, onde ficaram pelos próximos 70 anos até 1969, quando o Dr. Khalil Messiah as abriu e ficou espantado com o que encontrou, porque o pequeno pássaro em uma daquelas caixas se parecia notavelmente com um avião moderno. Em 1889, é claro, os aviões ainda não haviam sido inventados, então é compreensível que os trabalhadores do museu da época não tenham visto a semelhança. Porém, o pássaro de Saqqara, como ficou conhecido, possuía todas as características tanto de uma aeronave quanto de um simples brinquedo. Modelos de pássaros descobertos por arqueólogos geralmente apresentavam vestígios desbotados de penas pintadas e eram comumente representados com pernas ou pés. Este modelo não apresentava tais características. Além disso, outras figuras de pássaros apresentavam uma cauda anatomicamente correta, plana e horizontal em relação à envergadura das asas. A cauda foi o aspecto mais interessante, como ele disse ao Beacon Journal London Times em 1972, pois distingue o modelo de todos os outros descobertos. A cauda do pássaro de Saqqara é vertical, como os lemes de um avião, e há um entalhe na cauda vertical, onde talvez se encaixe um estabilizador horizontal, não muito diferente de um planador de brinquedo que você pode comprar hoje, e certamente não como qualquer pássaro existente. As outras asas são levemente curvadas para baixo no que é chamado de formação de hidro, reversa ou anidro, não muito diferente das asas gotejantes em aviões de carga modernos. Então a questão se torna: os antigos egípcios tinham uma teoria de voo? Masia pensava que sim. Como estudioso dos modelos egípcios, ele observou que eles costumavam construir modelos dos projetos que planejavam executar em escala real no futuro. Isso incluía barcos funerários, navios de guerra e carruagens. Ele acreditava que alguém naquela época estava elaborando um modelo de prova de conceito e testou sua teoria.
Logo, Messiaen e seu irmão, um engenheiro aeronáutico, começaram a recriar o modelo em madeira balsa e ficaram surpresos quando o objeto realmente permaneceu no ar quando foi lançado. Em 2006, o especialista em aerodinâmica Simon Sanderson reconstruiu o modelo em uma versão maior e confirmou que ele poderia decolar e permanecer no ar. Como em qualquer descoberta científica, há facções em ambos os lados do debate. Os críticos da teoria do pássaro como um avião argumentam que, em sua forma de falcão, provavelmente é apenas um ídolo para o deus Horus. Outros dizem que é apenas uma decoração usada no topo de uma veleta ou na proa de um navio. Mas alguns daqueles que acreditam que o modelo é um protótipo de planador realmente acreditam nisso, chegando a postular que quem construiu o modelo fez isso depois de ver algum tipo de avião no céu naquela época. Incapazes de compreender o que estavam vendo, eles criaram o modelo com a cabeça de um pássaro porque, para os antigos egípcios, os pássaros eram a única coisa no céu. De qualquer forma, talvez seja a hora de reorganizar o crédito pelo voo com os irmãos Wright, recebendo uma assistência de um inventor egípcio 2000 anos atrás. 2. Exeter e Flint. No início dos anos 2000, arqueólogos peneirando ruínas de minas no México fizeram uma descoberta interessante. Em um local de sepultamento, eles encontraram uma série do que chamaram de sílex excêntricos. Excêntricos porque suas formas variam muito em dezenas de exemplos, e sílex, pois o material esculpido das peças se assemelha a sílex, mesmo que os itens tenham sido encontrados esculpidos em calcedônia e obsidiana. Essas peças ornamentadas têm sido objeto de debate ao longo dos anos. O primeiro mistério é como foram esculpidos. Os desenhos intrincados e ornamentados dos maias sugerem o uso de ferramentas de precisão. As ferramentas de chifre de veado eram comumente associadas a esse tipo de trabalho naquela época. O segundo é o seu propósito. Algumas dessas lascas excêntricas são afiadas como navalhas, dando origem à teoria de que elas podem ter sido usadas em rituais cerimoniais de sangria ou como cabeças de armas para machados e lanças manejadas por chefes. O terceiro mistério é a sua inspiração. Embora muitas lascas excêntricas retratem cabeças de animais, outras parecem puramente abstratas e artísticas. Mas muitas grandes lascas também parecem retratar uma imagem em muitas variações, a do deus maia Kelwil. Na história maia antiga, Kelwil, também conhecido como deus Ka, tem sido mais associado ao relâmpago. Em muitas representações, Kuiu é retratado com olhos enormes e pupilas em espiral. Ele também é frequentemente mostrado tendo cobras como pernas e outros atributos estranhos. Entre as imagens estranhas, há a representação de um machado fumegante saindo da testa de Deus Ka. Alguns têm especulado que isso pode ser uma arma de algum tipo, e alguns foram além para dizer que a arma é uma arma fumegante manuseada por um visitante alienígena antigo. Mentes antigas ficariam impressionadas com a capacidade de um visitante de controlar a eletricidade, que eles associariam a relâmpagos. A ideia de Kelwil como um alienígena antigo pode ser exagerada, mas a conexão de Deus Ka com o espaço sideral não é. A astronomia era fundamental para a civilização maia. E os antigos maias documentaram sua crença na conexão de Kelwil com Saturno e Júpiter,
quando vistos em retrogradação no céu noturno. E então temos Marte. Em 25 de julho de 1976, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço divulgou imagens de Sidônia, uma região de Marte, capturadas pela sonda Viking 1. Uma das imagens causou sensação, revelando o que os tabloides chamaram de rosto em Marte. 30 anos depois, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço divulgou fotos de resolução cada vez maior da área, que praticamente desmentiram o fenômeno do rosto em Marte. E ainda assim, enquanto o rosto em Marte foi desmascarado, as novas imagens da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço da área de Sidônia também pareciam capturar mais rostos na superfície marciana do que aquele que aparentemente retratava Deus K. A questão então é, as mentes de Sílex eram excêntricas? Criadas para honrar um Deus invisível? Ou eram vida? Ou retratos de um ser extraterrestre do cosmos? Número 1, o artefato Koso. Antes de contarmos a última história, vamos definir alguns termos. O primeiro é um géodo, que são, às vezes, pedras redondas, geralmente ocas, formadas a partir de rochas sedimentares e vulcânicas. Ao quebrar um geodo, geralmente revela-se uma bela formação cristalina por dentro. Eles geralmente têm de 500 mil a alguns milhões de anos de idade. E para qualquer colecionador de rochas, eles geralmente são os prêmios de sua coleção. O segundo termo a ser definido é vela de ignição. A vela de ignição foi inventada por volta de 1860 por Etienne Lenoir para uso em seu novo motor a gás. O objetivo da vela é fornecer uma faísca elétrica que irá inflamar qualquer material combustível, como gás dentro do motor. É basicamente o que faz os motores ligarem. Então, com esses termos entendidos, é difícil explicar como uma invenção moderna do século XIX acabaria selada dentro de uma rocha que tem 500 mil de anos. Essa foi a descoberta feita por 3 donos de uma loja de gemas em 13 de fevereiro de 1961 na Califórnia. Numa segunda-feira de manhã, Wally Land, Mike Mikesell e Virginia Maxley penduraram a corda de roupas na porta da loja, pegaram os martelos de rocha e se aventuraram nas montanhas costeiras a cerca de 8 milhas dali. Eles estavam procurando gemas para talvez vender em sua loja. Mais tarde naquele dia, em um pico de 1.310 metros perto do Vale da Morte, os caçadores de rochas pegaram uma pedra grande que acreditavam ter um belo cristal por dentro. Incapazes de quebrá-lo durante a viagem, eles o levaram de volta à loja de gemas, onde Mike começou a tentar cortar a pedra e estragou sua lâmina de serra com ponta de diamante no processo Por horas, os 3 tentaram separar a pedra, mas quando finalmente conseguiram, ficaram atônitos por não encontrar cristais, mas algum tipo de dispositivo. Incertos do que encontraram, mas cientes de sua raridade, os 3 exibiram a rocha intacta em sua loja. Mas não estava à venda. Quando a notícia se espalhou entre os colecionadores de rochas, alguém os contatou, querendo examinar o artefato mais de perto. A revista Info, autoproclamada Crônica da Ciência e do Desconhecido, contatou os proprietários que permitiram ao escritor Ron Willis examinar o geodo. Ele relatou que tinha um núcleo metálico de cerca de 2 milímetros de diâmetro. O núcleo havia sido dividido em 2 no ato de abrir o geodo. Mas era claro a olho nu que o núcleo tinha uma gola que parecia ser feita de porcelana.
e essa gola estava envolta em uma peneira hexagonal que era feita de madeira, mas parecia ter se petrificado ao longo dos anos. Além disso, o diário descobriu que o objeto também tinha uma espécie de prego e uma arruela saindo dele. Willis então fez raios-x no dispositivo, descobrindo que o cilindro de metal o atravessava por todo o comprimento. Ron e seu irmão Paul logo determinaram que o objeto se assemelhava muito a uma vela de ignição moderna. Ron Willis escreveu no diário, atônito, pois de repente tudo parecia fazer sentido. Mas como isso era possível? O primeiro pensamento foi que era uma farsa criada pelos donos da joalheria para talvez aumentar as vendas. Mas então, por que eles doariam a descoberta para o Museu do Leste da Califórnia logo após sua descoberta? A segunda é que foi uma farsa perpetrada por outra pessoa. Então, por que alguém esconderia um pequeno projeto no pico de uma montanha remota esperando que fosse encontrado? A terceira explicação é que era algum tipo de formação estranha que ocorreu naturalmente. A vela de ignição da era de 1920 foi coberta por rocha através de um processo natural. E a pedra que envolvia a vela de ignição não tinha 500 mil anos, mas sim algumas dezenas. Sua formação de alguma forma acelerada pelas condições ambientais adequadas. Mas como uma vela de ignição acabou a 1.310 metros de altura em uma área sem estradas transitáveis, coberta por uma rocha. E finalmente, a última explicação é a que faz o artefato costeiro aparecer nesta lista. A montagem da vela de ignição é um artefato deixado por uma civilização que surgiu e morreu muito antes dos humanos modernos habitarem a Terra. Ao ficar encapsulado em pedra, o artefato foi protegido pelos elementos e agora permanece como a única evidência desses humanos antigos que viveram milênios antes das primeiras evidências conhecidas de humanos modernos que encontramos. Então, existem aqueles que acreditam que quaisquer forças poderosas que controlam nosso mundo moderno, a nova ordem mundial, os Illuminati, escolha a sua. Suprimiram esse conhecimento por medo de que ele mude nossa visão de nós mesmos e de nossa história. Porque o artefato Cosso eventualmente desapareceu e seu paradeiro hoje é desconhecido. Obrigado por ver este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, certifique-se de se inscrever. Haverá um novo vídeo semanal sobre o paranormal. Se você descobriu este canal agora, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes bizarros, porém reais. Encontre-o em youtube.com/criminallylisted. Temos também um podcast sobre casos não resolvidos que foram solucionados, chamado Criminally Listed Presents: Into the Killing, disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde você encontra ótimos podcasts. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado.